E aí pessoal, bom dia. Hoje a gente está começando a semana 3 do PET 3 também. E o foco da semana 3 desse PET é análise combinatória e probabilidade. Ou seja, nós vamos rever um pouquinho da análise combinatória voltada agora para a parte de probabilidade. Só um pouquinho de revisão, nós estudamos lá permutação, arranjo e combinação, e agora a gente vai focar, vai utilizar esses três conceitos em probabilidade. E como que a gente vai fazer isso? Antes, eu queria só dar uma notícia aqui para vocês com relação à OBMEP, que a nossa escola vai participar da OBMEP, e a primeira fase da OBMEP vai acontecer no dia 22 de setembro. A gente vai conversar um pouquinho mais até lá, mas já vão pensando aí nessa parte da OBMEP para a gente poder participar e quem sabe ganhar medalhas aí esse ano, hein? Conto com a participação de todos vocês nesse caso. Vamos voltar agora para o PET, já para a gente fazer a nossa aula rapidinho para não tomar muito tempo de vocês também. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o seguinte: um anagrama da palavra Roma é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade desse anagrama começar com a letra A? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente calcula anagramas? Anagramas, nós fazemos o cálculo, através da permutação ou do princípio fundamental da contagem. Nós temos esses dois jeitos de fazer. Então, se a gente escolher, no caso, a permutação, só lembrando aqui, a gente vai utilizar a fórmula da permutação, que é permutação de n fatorial, né? Permutação de n elementos é igual ao n fatorial. No caso aqui, n elementos seria a quantidade de letras da palavra Roma. Quantas são as letras da palavra Roma? Roma nós temos 4 letras. Então vai ser a permutação do 4 fatorial. Só mesmo relembrando aqui, no caso para resolver fatorial, eu vou ter que pegar o 4, né? E vou fazer a multiplicação dele com os antecessores dele até chegar no 1. Ou seja, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total então de 24 anagramas que nós temos na palavra Roma. Anagramas. Ótimo. Então nós temos 24 anagramas. Só que o exercício ele quer o seguinte: qual a probabilidade? Então nós temos que calcular agora a probabilidade desse anagrama começar com a letra A. Então, para que a gente calculou o total de anagramas? Porque eu preciso de saber nosso total de possibilidades, ou seja, tudo aquilo que pode acontecer. Então, esse total de anagramas que nós calculamos aqui é o quê? Seria o nosso espaço amostral. Seria não, é o nosso espaço amostral. Então, aqui nós já temos que o número de elementos do nosso espaço amostral, ele é um total de 24. E agora, quantos desses anagramas começam então com a letra A? Ou seja, qual que seria a probabilidade da gente identificar, esses anagramas com a letra A? Mais uma vez, nós podemos utilizar então o cálculo envolvendo permutação ou o princípio fundamental da contagem. Vamos fazer isso pelo princípio fundamental da contagem? Olha, nós temos a primeira letra, ela tem que ser A. Quantas são as letras que restam ainda? Nós temos a letra R, a letra O e a letra M. Então, nós temos 3 outras possíveis letras para poder colocar aqui. No princípio fundamental da contagem, igual eu falei com vocês, a gente vai usar esse sistema aí de tracinhos, de casinhas. Então, quantas são as letras ainda que restam para a gente poder distribuir aí nesse caso? Nós temos 3 letras que podemos colocar aqui, que são as letras R, O e M. Se eu já coloquei uma delas aqui, sobram 2 letras para colocar nessa posição aqui. Se eu já coloquei 2 delas aqui, restam então uma letra para colocar aqui. Depois que eu preenchi tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses valores, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total ainda de 6 possibilidades ou 6 anagramas. No caso aqui, anagramas, eu não vou escrever a palavra toda não. 6 anagramas que começam então com a letra A. Para a gente fazer então esse cálculo aqui de um anagrama da palavra Roma é escolhido ao acaso, qual a probabilidade desse anagrama começar com a letra A? Então, para eu fazer esse cálculo da probabilidade, então lembrando que a probabilidade vai ser definida por o que a gente está querendo, ou seja, eu quero que comecem com a letra A, então a gente tem um total de 6 anagramas, e eu vou dividir
Por quanto? Pelo total, por tudo aquilo que é possível, que no caso nós já vimos que nosso espaço amostral é um total de 24 anagramas. Vamos fazer então essa simplificação aqui por 6. Fazendo essa simplificação por 6, a gente chega na fração 1/4. Fazendo a divisão aqui, 1/4, vou escrever aqui na parte de baixo, olha, 1/4 é a mesma coisa do 0,25. Vamos transformar esse valor em porcentagem? Para eu transformar, então, o número decimal aqui em porcentagem, eu vou multiplicar por 100, né? Porcentagem, então eu multiplico por 100. Então, fazendo esse cálculo aqui, olha, a gente vai ter de 0,25 vezes 100, vai ser um total de 25%. Então, esse é a nossa resposta. Então, a probabilidade da gente, né, escolher um anagrama ao acaso aí que comece com a letra A, dentre os anagramas da palavra Roma, é um total de 25%. Vamos pegar então o nosso segundo exemplo aqui, que é o seguinte: um restaurante serve três entradas, canapés, queijos e saladas, 4 pratos principais, macarronada, estrogonofe, escondidinho de carne moída e lasanha de abobrinha, e 4 tipos de sobremesa: torta holandesa, sorvete, mousse de maracujá e torta de pêssego. Miriam vai até esse restaurante e come uma salada, uma lasanha de abobrinha e um sorvete. Qual é a probabilidade de que essa situação aconteça? Ou seja, de que Miriam então vá até esse restaurante e escolha exatamente essas três comidas, né? Como que a gente vai calcular isso daqui então? Olha, esse daqui, mais uma vez, é um exercício que nós conseguimos resolver ele pelo princípio fundamental da contagem, que é aquele tipo de... A gente aqui vai ter, no caso, total de entradas, nós vamos ter total de pratos principais e o total de sobremesa. Então aqui a gente tem, olha, 3 entradas, nós temos 4 pratos principais e nós temos 4 sobremesas. Fazendo esse cálculo aqui, então, olha, 3 vezes 4, 12, vezes 4, 48. Ou seja, nós temos um total de 48 possíveis combinações que a gente consegue fazer com essas entradas, pratos principais e sobremesas. Então, esse 48 aqui, como eu falei que é o total de possíveis combinações, esse 48, então, vai ser igual ao número de elementos do nosso espaço amostral. Porque eu já defini o total, tudo aquilo que pode acontecer, então, são um total de 48 possibilidades do que pode acontecer nesse restaurante. De uma pessoa chegar lá e definir entre todas essas entradas, pratos principais e sobremesas. Porém, a Miriam, ela decidiu de forma mais específica que ela vai comer uma salada, uma lasanha de abobrinha e um sorvete. Então, quantas são as possibilidades de que a Miriam tem para poder escolher nesse caso? Nós temos, olha, quantas são as saladas que nós temos ali na parte da entrada? O exercício só deu pra gente uma salada. Quantas são a lasanha de abobrinha que o exercício mais uma vez deu pra gente? Só tem uma lasanha de abobrinha. E quantos são os sorvetes? O exercício também só deu um tipo de sorvete pra gente. Então, a Miriam, no caso, ela pode escolher então apenas uma, ela pode realmente montar apenas uma combinação com isso aqui tudo. Ok, então vamos calcular então a probabilidade de que essa situação aconteça? Então, isso daqui seria o nosso evento, tá, gente? É realmente o que eu quero que aconteça. Então, esse daqui seria o nosso evento. Então, para fazer esse cálculo todo agora, nós vamos pegar, então, e calcular a probabilidade, sendo eu quero o que aconteça, né, que é o nosso evento, dividido pelo total de coisas que a gente tem, que é o total de possibilidades, ou seja, o total de elementos do nosso espaço amostral. Para fazer essa conta aqui, eu poderia interpretar o seguinte: 1 sobre 48 significa que a Miriam tem, então, uma opção dentre 48 possibilidades que ela tem para poder escolher. Então, eu poderia definir desse jeito. Mas eu também consigo demonstrar isso, qual que seria a chance desse tipo de situação acontecer. Para isso, eu preciso, então, de dividir, seria 1 dividido por 48, que vai dar algo aproximado de 0,2. 0,20. Desculpa, 0,02. Então, é o valor de 0,02, um valor aproximado, tá?
Como é um valor aproximado, eu estou colocando aquele tio ali por cima para representar justamente isso, a aproximação desse tipo de situação aqui. Então, para eu transformar esse cálculo aqui meu em todo em porcentagem, isso vai dar um total de algo aproximado, como isso daqui também foi um valor aproximado, a gente vai ter um resultado também aproximado de 2%. Ou seja, para que essa situação aconteça, para que a Miriam chegue nesse restaurante e coma, então, uma salada, uma lasanha de abobrinha e um sorvete, isso aqui é uma situação que tem 2% de chance de acontecer, no caso sendo esse restaurante aqui. Conseguiram entender essa parte? Então, mais uma vez, olha, a gente está pegando o quê? A gente está pegando o que estudamos lá no PET 2, que foi a parte de análise combinatória, e já mesclando com o que a gente está vendo aqui agora. A gente está realmente misturando essas duas matérias, análise combinatória e probabilidade. Então, já realmente deve estar complicando um pouquinho mais, né? Mas, enfim, não vai ser tão difícil assim, não, igual eu já falei com vocês nas nossas lives anteriores. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem lá pelo WhatsApp. E, dessa vez, antes de começar essa questão 3 aqui, eu queria falar com vocês a respeito da presença. Na semana passada, nós utilizamos um método para poder calcular a presença, para poder, então, definir a presença de vocês. Nessa semana, nós vamos utilizar um outro método para poder definir a presença de vocês. Não basta agora só comentar ou tirar um print do vídeo e me mandar pelo WhatsApp. Vocês vão comentar aqui embaixo ou me mandar lá pelo WhatsApp a palavra probabilidade. Então, se você respondeu probabilidade aqui no comentário ou me mandou probabilidade pelo WhatsApp até as 10h30, sua presença vai ser válida. Caso só me mande um print sem a palavra probabilidade, eu não vou aceitar a sua presença. Então, realmente, para mostrar que vocês chegaram aqui aos 12 minutos de vídeo e estão realmente assistindo esse vídeo completo aí, tá? Então, mais uma vez, a palavra probabilidade. No final, eu falo isso com mais detalhes e dou uma revisada aqui direitinho. Olha, a questão 3 agora é a seguinte. Uma equipe de 10 pessoas é formada por 4 mulheres e 6 homens, da qual serão sorteados 2 pessoas para compor uma comissão. Qual a probabilidade de a comissão ser formada por 2 homens, 2 mulheres e um homem e uma mulher? Então, olha, o primeiro caso aqui que a gente tem que fazer é o seguinte: ao invés de já calcular a probabilidade desses 2 homens serem escolhidos, primeiro eu vou ter que calcular qual que seria, então, quantas são as comissões, né, com essas 10 pessoas que eu consigo formar, sendo que eu vou escolher, né, eu vou sortear 2 delas. Então, o primeiro passo aqui realmente definir essa combinação aqui, que no caso a fórmula da combinação eu já deixei escrita aqui pra gente. Então, a combinação ela vai ser formada por 10 pessoas, sendo 2 delas sorteadas, independente se sejam homens ou mulheres. Eu não estou especificando nada disso aqui por enquanto, eu só quero saber então quantas são as comissões que eu consigo sortear, que eu consigo compor, sorteando 2 pessoas desse grupo de 10 aí ao todo. Então, nós temos aqui, olha, como eu falei com vocês, no PET 2, né, nós estudamos combinação e nós vimos que o cálculo da combinação é dado por 2 variáveis, o valor do N e o valor do P, sendo que o valor do N é sempre maior ou igual ao valor do P. Nosso caso aqui, nós temos esse grupo aqui de 10 pessoas, né, essa equipe de 10 pessoas, e eu quero formar uma comissão com 2 delas. Então, por isso que eu estou selecionando esses 2 aqui, olha. No caso do número de homens e do número de mulheres, não interfere aqui agora. Então, eu tenho que calcular o seguinte, o 10 fatorial aqui, dividido pelo 2 fatorial, que vai multiplicar o valor 10 menos 2, também aqui fatorial. Ok, então o primeiro passo é a gente começar a resolver aqui, olha. Vamos começar a resolver o valor fatorial aqui. Lembrando que o fatorial, né, a gente sempre vai multiplicar pelos valores anteriores aqui. No caso é o 10 vezes 9 vezes 8. Vamos parar por aqui. Aqui está ótimo. O 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Vezes 10 menos 2 dá 8. 8 também tem o fatorial ali. Por que então eu parei naquele 8 ali em cima mesmo? Porque, olha, esse 8 na parte de cima e esse 8 na parte de baixo
eu vou conseguir cancelar esses dois valores aí. Então, restam para a gente 10 vezes 9 dividido por 2. 10 vezes 9 é 90. 90 dividido por 2 dá, então, 45. Então, a gente tem um total de 45 possíveis comissões para a gente compor aí, sorteando essas duas pessoas, dessa equipe de 10 pessoas aí ao todo. Então, olha, esse 45 aqui, eu até que coloquei ele de cor diferente para representar, então, que ele é importante para a gente, ou seja, ele é o nosso total de comissões. Jogando na probabilidade, o nosso total de possibilidades, no caso aqui, o nosso total de comissões, vai ser referente ao nosso número de elementos do espaço amostral. Então, o 45 aqui, nesse caso, ele é o número de elementos do nosso espaço amostral, que vai ser, então, de 45. Ok. Vamos, então, calcular agora o seguinte. Qual que seria, então, a chance da gente formar, então, essa comissão com 2 homens? E como que eu vou fazer esse cálculo? Olha, dessas 10 pessoas, quantas pessoas são homens? Dessas 10 pessoas, nós temos 6 delas que são homens, né? Então, 6 delas são homens. Ok. Vamos pegar, então, e montar o nosso cálculo aqui agora. Olha. Então, eu tenho uma comissão onde 6 dessas pessoas são homens, e eu quero calcular se caso eu sortear esses 2 homens aí. Como que vai ser esse cálculo, então? Então, dessa vez, eu não vou pegar 10 pessoas, porque não são 10 homens que nós temos. Nós temos 6 homens e 4 mulheres. E desses 6 homens, eu quero sortear 2, né, para poder participar, para poder formar, então, essa comissão. Ou seja, qual que é o valor possível de possibilidades que a gente tem aqui, no caso, né, que sejam 2 homens para formar essa comissão. Então, nós vamos ter, substituindo de novo na fórmula ali da combinação, nós teremos o 6 fatorial dividido pelo 2 fatorial, que multiplica o 6 menos o 2, também aqui fatorial. O 6 fatorial, então, se a gente resolver, vai dar 6 vezes 5 vezes 4. Eu vou parar no 4 fatorial aqui. Dividido por o 2 fatorial é o próprio 2, que é 2 vezes 1 dá 2, que vai multiplicar ainda 6 menos 2, que dá 4, também fatorial. Mais uma vez, olha, nós temos aqui esse 4 fatorial com um 4 fatorial. Então, eu consigo cancelar esses dois termos. Isso sobra quem? Vamos colocar de cor diferente também para dar um destaque maior aqui, olha. 6 vezes 5 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Então, ou seja, nós temos um total de 15 comissões que a gente realmente consegue combinar com esses 2 homens, com 6 homens aí, escolhendo 2 deles de forma aleatória, sorteando eles. Então, nesse caso aqui, esse 15 é o nosso evento. Vamos falar que esse é o nosso evento A. Então, para eu calcular então essa probabilidade do nosso evento A, eu vou pegar então aquilo que está sendo possível no nosso evento, ou seja, nós temos um total de 15 possibilidades aqui para fazer esse tipo de sorteio, sendo um total mesmo de 45. Então, olha, 15 dividido por 45, a gente consegue simplificar tudo isso aqui por 15 mesmo. 15 dividido por 15 dá 1, 45 dividido por 15 dá 3, 1 dividido por 3 dá o valor 0,333, por aí vai, né? É uma dízima periódica que a gente vai chegar aqui. Fazendo essa multiplicação aqui, então, por 100, quanto que vai dar isso aqui tudo, então? Nós vamos chegar aqui em um total de 3,33%. 3,33 não, gente, desculpa. É 33,3. Confundi aqui. Então, olha, é 33,3%, que seria a nossa porcentagem, então, que seria a chance desse caso aqui de sortear, então, somente 2 homens acontecer. E se fosse, então, 2 mulheres? Como que a gente calcularia isso? Como que a gente faria esse tipo de cálculo? Vamos pensar, então, no caso das mulheres. Nós temos, então, um total de 4 mulheres e eu quero escolher 2 delas. Como que a gente vai fazer, então, esse tipo de cálculo? Seguindo o mesmo raciocínio do que nós fizemos aqui na letra A, nós vamos fazer aqui na letra B também. Então, olha, é só substituir no primeiro caso na fórmula da combinação. Nós teremos, então, o 4 fatorial dividido pelo 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2, entre parênteses, também fatorial aqui no final. O 4 fatorial eu posso interpretar como, vamos resolver esses casos aqui?
O 4 fatorial a gente chega no valor 24, né? Que é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 2 fatorial é 2. 4 menos 2 é 2. 2 fatorial também dá 2. Fazendo, então, essa divisão aqui, a gente vai chegar em qual resultado, hein? 24 dividido por 4, a gente chega em um total de 6. Ou seja, nós temos 6 possibilidades para que isso aqui aconteça. Vamos chamar esses 6 aqui, que eu quero que aconteça, no caso que sejam sorteadas as 2 mulheres. Vamos falar, então, que esse daqui é o nosso evento B. Ótimo. Então, se esse daqui é o nosso evento B, vamos calcular a probabilidade desse evento B acontecer? A probabilidade, então, desse evento B acontecer é a seguinte. Nós vamos ter, então, um total de 6 possibilidades de sortear 2 mulheres, sendo um total, né, a gente volta cá de novo no nosso total, no nosso valor do espaço amostral, no nosso número de elementos ali, que é 45, e vamos fazer, então, essa divisão aqui, olha. Poderia simplificar? Poderia. Poderia dividir? Poderia. Fazendo esse valor todo, então, a gente chega num valor aproximado de 0,13. 0,13, transformando, então, em porcentagem, eu vou multiplicar, então, aqui por 100. Então, olha, 0,13 por 100 vai dar um total de 13% de chance disso aqui acontecer. Então, olha, no caso de serem 2 homens, nós temos a possibilidade de 33% de chance disso acontecer. No caso de ser 2 mulheres, nós temos uma possibilidade de 13% de chance disso acontecer. Mas e se for um homem e uma mulher? E se a gente conseguir sortear, então, um homem e uma mulher? Qual que seria a possibilidade disso aí tudo acontecer? Como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Olha, no caso de sendo um homem e uma mulher, nós temos que, por enquanto, definir o seguinte. Vamos pegar só se fosse um homem, depois a gente faz o cálculo se fosse uma mulher, e no final nós temos que multiplicar essas duas possibilidades, porque como eu estou fazendo utilizando esse valor E, que está sendo, pegando um pouquinho do português aqui agora, o E, ele é uma conjunção aditiva, ou seja, eu tenho que realmente mesclar, eu tenho que escolher um homem, ou seja, mais uma mulher. Então, a gente vai ter que interpretar dessa forma aqui, tá? Se eu quero, então, um homem e uma mulher, eu vou utilizar o cálculo do seguinte. Quantos são os homens que nós temos mesmo? 6. Eu quero, dessa vez, escolher um homem desses 6. E eu vou multiplicar, no caso, por mais que seja uma conjunção aditiva esse E aqui, eu não vou somar, tá? No caso da probabilidade, nós multiplicamos as possibilidades possíveis aí. As possibilidades possíveis. Enfim, deu para entender. Nós multiplicamos essas possibilidades também no caso da mulher aqui, que vai ser um total de 4 mulheres, sendo dessas 4 eu vou escolher uma. E essa multiplicação das duas combinações que nós temos vai ser igual ao nosso evento C. Não vou utilizar o evento C só para não confundir, que é o nosso evento desse caso aqui, olha. Ou seja, dessa nossa comissão, que eu vou falar então que é a comissão P. Não, P também não dá muito certo. Vamos falar comissão Z. Ótimo, pronto, definimos aí. Essa vai ser a nossa comissão Z, formada por um homem e por uma mulher. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, é calcular a nossa combinação, para determinar, então, se for um homem sorteado. Se for um homem sorteado, então, como que a gente vai fazer? Vai ser a combinação de 6 homens e eu quero sortear um deles. Fazendo, então, essa combinação, nós teremos 6 fatorial dividido por 1 fatorial, que multiplica 6 menos 1, também aqui, fatorial. 6 fatorial eu posso interpretar como 6 vezes 5 fatorial. Vou parar no 5 fatorial aqui, olha. Por que eu estou parando no 5 fatorial? Porque aqui na parte de baixo nós teremos o 1 fatorial é o próprio 1, 6 menos 1 dá 5. Eles estão entre parênteses, mas fica um fatorial depois aqui, então, olha. Faço a simplificação e a gente vai chegar, então, no resultado de 5 fatorial dividido por 5 fatorial dá 1. 6 dividido por 1 dá 6. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades. É algo meio lógico, né? Se eu tenho 6 homens e eu quero escolher um deles, quantas são as possibilidades que eu tenho? Se eu tenho 6 homens diferentes, eu posso escolher um deles, ou seja, eu tenho 6 possibilidades de escolha.
Se eu tenho lá, se eu tenho o Gabriel, se eu tenho o Blenner, se eu tenho o João, se eu tenho o Arthur, se eu tenho o Gilson e o Gilmar. Então eu tenho 6 deles, eu posso escolher um deles. Então eu tenho um total de 6 possibilidades, não é mesmo? Então a gente vai seguir o mesmo raciocínio, então, no caso das mulheres. Se a gente tiver, então, um total de mulheres aqui, 4 mulheres, e eu quero sortear uma delas, vamos lá, então, olha, se eu tenho 4 mulheres aqui, e a gente tem, então, olha, um fatorial, que vai multiplicar o 4 menos o 1. E aqui também tem o fatorial depois. Esse meu parênteses ficou meio torto, meu fatorial ficou meio torto também. Enfim. O 4 fatorial eu posso resolver como 4 vezes 3 fatorial, dividido por 1 fatorial é 1. 4 menos 1 vai dar o 3, mas ele tem que ser o fatorial, que a gente tem um fatorial depois do parênteses ali, ou seja, eu posso cortar aqui também, simplificar esses valores, e sobra ali quanto? 4 dividido por 1 dá 4. Então, pensando também no mesmo caso das mulheres, se eu tenho 4 mulheres, vamos pensar aí, olha, Kailane, Daniela, Jamile e Débora. Eu quero escolher uma delas, eu vou pegar então uma das 4, né? Então, eu tenho 4 possibilidades de escolha aí. Então, fazendo esse cálculo aqui, olha, nós temos 6 homens e 4 mulheres, então, que são as nossas comissões aqui. Então, a gente tem aqui, olha, 6 vezes 4, um total de 24, então, comissões possíveis que eu posso formar utilizando, no caso, um homem e uma mulher. Ok, beleza. Mas eu não quero saber quantas são essas comissões, eu quero saber a probabilidade disso acontecer. Então, se eu quero saber a probabilidade disso acontecer, a gente tem que ir para o nosso último cálculo aqui, que é o nosso cálculo da probabilidade, então, do evento Z acontecer, né, que eu defini como evento Z aqui, sendo um total de 24 comissões que a gente consegue formar nesse evento Z, e sendo o total lá de 45 comissões que a gente tem aqui. Então, 24 dividido por 45, já fazendo também a nossa divisão direta, a gente vai chegar no valor de 0,53. Beleza. Vamos converter, então, para porcentagem. Multiplicando, então, por 100, nós teremos o valor 53%. Então, nós temos ali o valor 53%, 13% e 33,3%. Uma coisa que a gente pode ver aqui também, esse é um valor aproximado, tá, pessoal? Aqui também eu não coloquei, mas é um valor aproximado. Então, se eu somar, então, todas essas porcentagens aqui que a gente vai ter um valor aproximado de 100%. Como são cálculos aproximados que a gente está fazendo, vai dar um pouquinho mais, se eu não me engano, aqui vai dar 93,3%. Mas como a gente fez alguns arredondamentos aqui no final, né, que a gente colocou valores aproximados tanto aqui quanto aqui também, então a gente chega também no valor aproximado no final. Pessoal, então a aula de hoje foi essa. São ali, olha, 10h28. Então vocês vão ter esses minutinhos aí para poder computar a presença, seja lá pelo WhatsApp ou aqui nos comentários. E não esquece da palavrinha-chave, hein, gente? No mais, semana que vem a gente está de volta, quarta-feira às 10 horas, e espero todos vocês aqui. Então, tchau, gente. Bons estudos.